O programador é a ponte entre o mundo real e virtual, convertendo a linguagem humana em linguagem de máquina, através de uma linguagem de programação que está inserida em um paradigma. O paradigma orientado a objeto diz que tudo dentro da linguagem é um objeto. Então, para desvendar como programar nesse terreno, precisamos entender o que são objetos. A ideia em programar orientado a objeto é fazer uma relação mais precisa e concreta do mundo real com o mundo virtual. Toda a infinidade de coisas que existem podem ser chamadas objetos. Por definição do paradigma, um objeto possui ações e características, não necessariamente os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, uma porta como característica tem a altura, a largura, o material, a cor, e como ações, ela pode abrir e fechar. Para uma calculadora, podemos pensar apenas em suas ações, como somar, subtrair, multiplicar e dividir. Desconsiderar o que não importa e preservar o ideal é o que chamamos de abstração. Na linguagem de programação, podemos criar nossos próprios objetos ou utilizar os que já existem. O objeto pode possuir 4 elementos principais: métodos, propriedades, construtor e variáveis. Vamos focar nos 2 primeiros nesse episódio. Para o exemplo a seguir, vamos utilizar a linguagem C# usando o programa Visual Studio. Com um projeto novo criado, vamos criar agora uma classe. A classe representa um objeto na linguagem de programação. Para criar um objeto ou uma classe, selecionamos o menu Project e clicamos em Add Class. Damos um nome para a classe e clicamos em OK. A classe vem vazia para nós programarmos suas ações e características. O objeto porta poderia ser representado pelo código a seguir. Nas 4 primeiras linhas, temos as propriedades e logo abaixo 2 funções. Perceba que para criar uma propriedade, precisamos seguir uma regra gramatical. Iniciar com a palavra public, seguido do tipo da propriedade e o seu nome. O conjunto get e set são obrigatórios para dizer que isso é uma propriedade. As funções também possuem regras gramaticais. Elas iniciam com public, seguido do tipo de dado que a função irá responder. Void, no caso, significa que a função não tem resposta. Depois temos o nome da função e entre os parênteses, os parâmetros que essa função pede para que ela funcione. Nesse caso, não temos parâmetros. Entre as chaves ficará a sequência de código que essa função executará. Nesse caso, a função apenas escreve uma mensagem para o usuário. Agora que nosso objeto está criado, ele está pronto para ser usado. Voltamos agora para a função main para mostrar como se usar um objeto, suas propriedades e seus métodos. Primeiro vamos criar uma variável que represente o objeto porta. Por não ser um tipo primitivo, precisamos instanciar o objeto. Para alterar o valor de uma propriedade, basta selecioná-la através da variável minhaPorta e atribuir o novo valor. Para ler o valor de uma propriedade, basta atribuir seu valor a uma outra variável. Para uma função, chame seu nome pela variável minhaPorta e passe os parâmetros dentro dos parênteses. Nesse caso, a função não pede parâmetros, então os parênteses ficam vazios. Agora, vamos ver como ficaria o código do objeto calculadora. A primeira função é a somar. Ela recebe 2 parâmetros do tipo inteiro e sua resposta é o inteiro também. A primeira linha de código soma o valor das 2 variáveis recebidas pelos parâmetros e atribui a variável soma. A última linha informa qual é a resposta da função pela palavra-chave return. As próximas funções realizam o mesmo processo. A única diferença é o operador matemático usado em cada uma delas. Com o objeto calculadora terminado, voltamos agora à função main para usar o objeto. Nosso programa irá somar 2 números informados pelo usuário. Criamos uma variável para armazenar os números informados pelo usuário e uma para armazenar a soma. Pedimos os números com a função writeLine. Lemos o valor informado pelo usuário com a função readLine e convertemos esse valor para o tipo inteiro. Criamos uma variável calc para o tipo calculadora. Como não é um tipo primitivo, precisamos também instanciá-lo. Depois, chamamos a função somar, passando os 2 parâmetros que a função pede entre os parênteses. A resposta da função é atribuída à variável soma. Por último, enviamos uma mensagem para o usuário com a função writeLine, concatenando o texto "a soma é" com o valor da variável soma.